Acho que vai. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Maria Helena. Thiago tá entrando. Agora foi. Vou quadrar aqui. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Everton. Tudo bem? Bem? Bem, graças a Deus. Tudo bem também. Que bom. Boa tarde, pessoal. Helena, Luiz. E aí, como andam os preparativos para o evento do ano? Graças a Deus está tudo correndo bem. Na correria, mas correndo bem. Muito bem. Na época de pandemia teve que adaptar um pouquinho, ter um pouco mais de paciência, mas com a graça de Deus as coisas vão se ajeitando, né? Sim. Na Se verdade, ajeitando pra exercer gente. mais a confiança em Deus. Isso aí, isso aí. Cada situação, cada dia a gente vai crescendo na fé, na esperança, na confiança em Deus. E meditando no livro, né? Meditando na vida de Cristo. O pessoal que está Exatamente. chegando, que já tem acompanhado a live há algum tempo, ou o pessoal que está chegando agora, que vai chegar, enfim, para a gente poder continuar meditando na vida de Cristo, junto com Fulton Sheen e seguindo, né? Seguindo na meditação da vida de Cristo, por esse grande livro do Fulton. Esses dias eu tinha visto uma coisa interessante do Fulton, a gente comentou, acho que logo na primeira live, da vida dele, né? Dizendo que ele teve um programa de TV que foi muito importante. O programa de TV passava no domingo à tarde, né? Atingia as casas das famílias e tudo mais. E é um nome nos Estados Unidos, nem audiência e tudo mais, uma audiência de milhões de pessoas. E ele teve essa importância, notoriedade também pública, né? Assim, tem um ator chamado Martin Sheen, e o filho dele é o Charlie Sheen. Charlie Sheen ficou famoso naquela série Two and a Half Men, né? Dois Homens e Meio, é o Uhum. tio Charlie, né? Acho que é tio Charlie o nome dele. E fez outros filmes também, e o Martin Sheen, o pai, também muito famoso, fez vários filmes, né? E os nomes deles de verdade não são Martin Sheen e Fulton Sheen, né? O Martin Sheen, que é o pai, ele tem um nome de origem espanhola. E quando ele foi fazer testes na TV, a família dele é muito católica, ele também sempre foi católico, né? Sem ter uma história de conversão assim bonita, de mundo de drogas e tudo mais. E se recuperou e passou a seguir a Cristo pelo catolicismo, né? E aí ele escolheu um Martin como o nome de um amigo dele que ele tinha, achava bonito, e o Sheen, do Fulton Sheen. Então, a grandiosidade do Fulton, né? Dizem que quando alguém é reconhecido também aqui entre os homens, né? O nome dele passa a ser propagado, divulgado e expandido também, né? Então, o nome do Fulton Sheen chegou às telas de cinemas aí pelo Martin Sheen e no seu filho também, o Charlie Sheen, né? Então, curiosidade aí pro pessoal que está acompanhando a gente. É um grande homem que impactou tanto a sua época e principalmente agora as vindouras, né? Pois é. Pois bem, assim a gente já vem concluindo o primeiro volume. Hoje a gente vai pegar 2 capítulos e vai faltar apenas um, ou seja, semana que vem a gente já finaliza esse primeiro volume da vida de Cristo de Futoshim, que abrangiu praticamente toda a vida pública de Jesus. E depois chegamos ao auge da obra, que é justamente o momento da paixão, né? Onde tudo se verte para esse lado, onde Futo vai dedicar um volume inteiro somente para esse grande momento. Então, hoje, para a gente iniciar esses 2 capítulos, o 26 e 27, vamos mais uma vez recorrer à Virgem Maria, que ela interceda por nós, para que a gente possa nos voltar toda a nossa atenção, os nossos afetos para a pessoa de Jesus e assim, mais uma vez, contemplá-lo e conhecê-lo a cada dia mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois bem, então, começamos hoje pelo capítulo 26, capítulo que o Fulton nomeia
como a flecha mais poderosa na aljava divina, né? Nome portentoso do capítulo aí. Fulton começa dizendo que Jesus realizou muitos milagres ao longo dos evangelhos, né? Ele nos apresenta que só em Mateus são 20 milagres relatados, em Lucas 20, em Marcos 18 e em João 7. Fora aqueles que os evangelistas narram em conjunto, né? Curou muitos doentes, né? Ressuscitou mortos, enfim, aqueles que são narrados em conjunto. E o evangelista João nos apresenta no final do seu evangelho, né? Dizendo que todas as obras que Jesus realizou, tudo aquilo que ele fez, né? Todas as coisas que ele realizou, nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter, de contemplar, né? As obras de Jesus. Os milagres que ele realizou não eram obras simplesmente de manifestação do poder de Deus, né? Mas indicavam que Jesus tinha uma missão especial a realizar no meio dos homens. Os milagres de Jesus não evidenciam simplesmente que ele tem um poder sobre todas as coisas. Sim, também. Mas mais profundamente que ele vai ter um poder, e tem um poder de libertar o homem do pecado, né? Não somente de libertar o homem de uma doença que ele tinha, de curar um cego, de fazer alguém morto ressuscitar, mas de libertar o homem do pecado. A grande obra de redenção, de realização de Jesus no meio dos homens. Então, nesse sentido, os milagres eram feitos para despertar a fé nos homens, né? Para que os homens, através dos milagres, entendessem essa mensagem de Jesus, entendessem aquilo que ele veio realizar, entendessem que ele veio para redimir o homem, para extirpar o pecado, para libertar o homem do pecado, né? Para despertar no homem essa fé e de ele acreditar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus é verdadeiramente o Messias, aquele que veio realmente para nos libertar do pecado. É para isso que Jesus realizava tantos milagres. No entanto, apesar desses milagres, né, muitos ainda se mantinham incrédulos, né, se mantinham sem acreditar que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, que Jesus realmente é aquele que veio realizar a redenção do homem. Fulton coloca que esses tantos milagres que Jesus realizou tornam essa incredulidade do homem indesculpável, né? Porque é como se Jesus estivesse dizendo: como é que vocês ainda podem não acreditar na minha pessoa, tendo visto tudo aquilo que eu realizei, tendo visto tudo aquilo que eu realizei no meio de vocês, né? O evangelista São João escreve assim: se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Ou seja, para essa sua má atitude, para essa sua má inclinação, como é que você vai se desculpar agora, tendo visto tudo aquilo que eu fiz, né? Tendo visto todos os milagres e todas as coisas que eu realizei na sua vida. Então, essa incredulidade ainda persiste diante dos milagres que Jesus diz, que Jesus faz, não é? Porque os milagres eles não são a cura para essa incredulidade das pessoas, né? Mesmo diante dessa verdade irrefutável, olha, o homem não enxergava, passou a enxergar, né? Como a gente comentou na live passada, o homem estava morto e passou a vida, né? Mesmo diante dessa verdade que a sua inteligência olha e consegue compreender, você pode ter a escolha de aceitar ou aderir àquela vontade, àquela verdade, né? O homem pode se recusar o que a razão diz para ele que é verdade. Por exemplo, você sabe bem que uma alimentação equilibrada e saudável contempla proteínas, vegetais, carboidratos, tudo de maneira equilibrada, sabe onde encontrar esses nutrientes, né? Sabe os alimentos que você precisa consumir para poder ter esses nutrientes todos. No entanto, a sua vontade nem sempre adere a essa verdade, né? A sua vontade quer fast food, a sua vontade quer doce, quer guloseima, né? E pela sua vontade você é capaz de ir contra aquilo que a sua razão diz que é o melhor, né? É curioso isso. No entanto, os mistérios de Deus, eles são sempre assim. Eles têm uma parte que é revelada, uma parte que está diante de você e que te faz aproximar e requer, por outro lado, aquela parte que não é revelada, requer uma adesão com a sua fé, requer uma aproximação. Porque se os mistérios divinos fossem totalmente abertos, totalmente revelados, você seria obrigado a amar a Deus.
né? Você seria obrigado irrefutavelmente, não teria outra opção a não ser se juntar e amar a Deus, amar a Jesus Cristo. E veja bem, nem Deus quer um amor obrigado, né? A gente passa relações humanas e ouve casos de tantas pessoas que às vezes dizem que a gente não quer sentir alguém obrigado a amar a gente, né? Quer que a pessoa esteja conosco, ao nosso lado, que realize as coisas por amor a nós, ou que nós realizemos por amor às pessoas, com a nossa liberdade, né? Com a nossa livre e espontânea vontade. A nossa vontade adere àquela verdade, à necessidade de realizar o bem pelo outro, né? E a nossa vontade adere à necessidade de nos unirmos a Jesus Cristo, de aderirmos àquilo que Jesus nos apresenta como mistério, não é? Pois bem, diante dessa incredulidade, então, Jesus diz o seguinte: quem me despreza não recebe as minhas palavras. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, julgá-lo-á no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. Jesus disse que no juízo final não haverá nada de arbitrário, né? Aquilo que Jesus disse e realizou em nossas vidas é aquilo que vai, de fato, julgar aquelas nossas ações, né? É como a mãe que diz ao filho assim, olha, não põe o dedo na tomada, porque você vai tomar um choque. O menino vai e bota o dedo na tomada. De fato, aquilo que a mãe disse para ele se comprovou no ato que ele fez. Ele não vai precisar mais ser julgado pela ação. Aquilo que a mãe disse para ele, aquilo que a mãe já tinha avisado, já julgou que aquela ação dele é má. Tudo aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus faz, já diz para a pessoa se a ação dela é boa ou se é má. Diante daquilo que Jesus faz e realiza em nossas vidas, a gente é capaz de compreender e de perceber quais as nossas ações são boas e más. A gente consegue perceber isso à medida em que a gente toma como base, como meta, como centro da referência, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Diante dele, a gente é bom ou é mau, inclinado a fazer coisas boas ou a coisas más. É essa palavra, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é aquele que julga o que é bom e o que é mau. Não como ele diz, um nada arbitrário, não é? Mas como aquilo que ele mesmo já tinha dito, né? Aquilo que ele mesmo já tinha realizado com seus milagres. No entanto, apesar de tanto dizer, de tanto fazer, de tanto demonstrar para as pessoas que ele é o Filho de Deus, que ele é a pessoa que vem para nos redimir do pecado, nos livrar do mal e da morte, as pessoas ainda continuavam incrédulas. Mas Jesus tinha uma última cartada, a cartada final, ou como o Fulton coloca aqui, a flecha mais poderosa da sua aljava divina, né? O seu estojo de flechas para atingir o homem, que Jesus vai lançando as flechas para atingir o homem, lança uma palavra e tenta atingir o coração do homem, lança um milagre e tenta atingir um coração do homem. Essa é a flecha mais poderosa, a flecha que vai, de fato, cravar o coração do homem para atingi-lo de um modo como nunca tinha sido feito, né? Porque profetas antes de Jesus vieram e anunciaram a palavra, anunciaram que ele viria. Ele mesmo disse muitas vezes de si que ele é Deus, e mais do que disse, ele realizou tantas coisas, realizou tantos milagres, mas por meio dessa flecha, essa última cartada de Jesus, é que os homens vão ser divididos entre aqueles que aceitam, né? A nossa decisão vai ser realizada a partir dessa última flecha, né? A flecha que vai ser lançada no coração do homem vai ser a própria cruz de Cristo, né? A cruz que projetou sombra sobre toda a vida de Jesus, a cruz que ele veio anunciando com toda a sua vida, aquele menino que nasceu e que nasceu para morrer, aquele menino que foi batizado, aquele filho de Deus que foi batizado para assumir toda a realidade humana, toda a consequência que o pecado traria ao homem, carregar sobre si para redimir os nossos pecados, o levaria à cruz, né? A própria cruz
é essa última cartada de Deus, a última cartada de Jesus Cristo e o ponto focal da sua vida, como diz Fulton, para atingir o coração do homem, para chegar no coração humano e convencê-lo de que ele é Deus e de que é ele quem realiza todas essas coisas, de que é ele quem realiza a libertação do homem do pecado. Jesus diz assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Todos os homens. Não só aqueles da sua época, não só aqueles que o seguiam, todos os homens. Ele diz todos, não separa ninguém aqui. Todos os homens são atraídos para a cruz de Cristo. O que atrai na cruz de Cristo, todos os homens, não é a sua morte, não é aquela morte ignominiosa, né, como se diz, aquela morte que você olha só com olhos humanos e diz, que sofrimento, né, para que tudo isso? Mas o que atrai o homem de verdade é a revelação do amor divino naquele ato, né? Fulton coloca aqui, o amor de Deus ali se fez visível no sacrifício. E quando é que o amor é visível? É no sacrifício. Quando é que o amor de uma mãe é visível por um filho? No sacrifício que ela tem de acordar de madrugada para dar de mamar ao filho que chora. Quando é que o amor se faz visível entre um casal? Quando você vê aquela cumplicidade de doação, de entrega um pelo outro, né? de sacrifício de um pelo outro, de um realizar as coisas pelo bem do outro, de um se sacrificar pelo bem do outro. Nessas coisas você vê, parece que o amor é palpável, o amor parece que você consegue tocar o amor nessas atitudes, né? Pelo sacrifício diário da pessoa decidir se oferecer, se entregar pelo outro, não é? E se é assim nas nossas relações diárias e humanas, quanto mais no maior ato de sacrifício, o maior ato de amor já existente, e que nunca houve outro e nunca vai haver outro igual, que é o sacrifício redentor da cruz de Cristo. Pelo sacrifício da cruz de Cristo, que a gente identifica esse amor que Deus tem por nós, que a gente vê ali manifesto e visível todo esse amor que Deus vinha anunciando, que Jesus vinha realizando por meio de palavras e atos, na cruz é consumado. Na cruz é realizado o ato final, o ato grande, o ato grandioso, o ato anunciado durante toda a sua vida, é na cruz anunciado, o sacrifício que nos conduz ao amor. E é esse sacrifício que atrai os homens, porque todo homem é capaz de, como eu disse, reconhecer o amor. Mesmo uma pessoa mais ímpia, uma pessoa mais dura de coração, quando vê uma mãe com um bebê no colo, por exemplo, é capaz de se eternecer, né? Capaz de ter uma ternura invadida no seu coração por reconhecer ali o amor, né? O sacrifício da mãe que se doa pelo filho. Então a gente tem essa capacidade dada por Deus de reconhecer o amor no sacrifício. E o sacrifício de Cristo na cruz é essa revelação definitiva de seu amor por nós, pagando pelos nossos pecados, pelos pecados que ele carregou nas suas costas, para que a gente possa ter vida. O sacrifício de Jesus tem a finalidade de nos elevar, de nos divinizar, de nos dar a condição de acesso à eternidade, à vida eterna, junto dele. Não é? Por isso, então, que ele diz que a cruz de Cristo vai ser esse juízo do mal do mundo. Né? Fulton coloca aqui, todos os homens serão julgados pela sua atitude diante da cruz, de abraçá-la ou de negá-la, principalmente pelo amor que o fez abraçá-la. Então a gente às vezes pensa esse julgamento final como uma coisa negativa, né? Como algo que vem me punir pelas más ações. Mas muito mais do que isso, é uma medida, esse sacrifício redentor na cruz, é uma medida de quanto eu me doei, de quanto eu sacrifiquei, de quanto eu abracei a cruz de Cristo, de quanto eu abracei as cruzes na minha vida, diariamente, abraçando a cruz, me unindo a Jesus Cristo. Essa cruz é a medida, a cruz de Cristo é a medida de quanto eu me uni a Jesus, de quanto eu tive amor por Cristo para poder abraçar essa cruz. Né? Porque, de fato, se ali é a revelação do amor divino, do maior amor que tem, diante desse amor tão grande, quanto é medido o meu amor? Quanto é o nível do meu amor? Né? Diante da cruz de Cristo, eu meço as minhas ações. Como é que eu abracei essa cruz? Como é que eu amei na minha vida?
quanto eu amei na minha vida a pessoa de Jesus Cristo. Por esse amor à pessoa de Jesus Cristo, realizei todas as coisas. Com a minha família, com o meu trabalho, com meus estudos, enfim, com todas as coisas que me são dispostas nessa vida. Mas diante desse amor de Cristo, quanto eu amei. É isso que a cruz de Cristo nos coloca como uma medida positiva da nossa vida. É claro que há as más atitudes, as coisas que a gente faz que são erradas, que não são boas, mas ainda assim, ela é a medida, e além do mais, ela é a medida também da misericórdia de Deus, que perdoa os nossos pecados. E por isso, confiemos em Deus nessa vida e confiemos em Deus para além dessa vida. Confiemos em Deus realizando todos os atos de amor nessa vida por Jesus Cristo, de amor a Cristo, amando a Cristo, nos unindo e abraçando a cruz de cada dia, para podermos ter essa medida do amor cada vez maior, né? Essa medida do amor é amar sem medida, como diria Santo Agostinho, né? Amar sem medida a Cristo que se entregou por nós. Amar sem medida a Jesus que abraçou a sua cruz por amor a nós e nos diz, abraça a sua cruz por amor a mim, né? A cada dia a gente deve fazer isso. Embora então os homens não acreditassem nas palavras e nos milagres que Jesus tinha realizado, muitos deles, não é? A cruz seria esse imã para atrair os homens a Jesus Cristo, atrair os homens de volta a Deus. E diante disso, muitos então se escandalizaram, né? A gente já comentou em outras lives que eles não concebiam a ideia de um Salvador que tinha que morrer. Como pode, assim, um Messias que veio para me salvar ter que sofrer, né? Aquele Messias anunciado pelos profetas, aquele Messias que era anunciado por Isaías, por exemplo, que deveria sofrer, que deveria vir e deveria sofrer. Como poderia ser alguém glorioso e sofredor? E a gente pensa nessa vida também. Como é que eu posso chegar um dia ao céu, à glória de Cristo? Como é que Cristo vai agir na minha vida se eu sofro aqui nessa vida? Como se dá isso? Como é que pode? E há essa cegueira espiritual, porque é de fato algo que nos tampa a vista, algo que nos impede de ver realmente a Cristo quando a gente pensa e age dessa forma. A isso Jesus apresenta como a luz do mundo, a luz que ilumina todo o interior, a luz que ilumina toda a mente, a luz que ilumina todo o coração humano para aderir à pessoa de Jesus Cristo e realizar todas as coisas por amor a Ele. E nos convida a refletir, como convidou aquelas pessoas. Ainda por pouco tempo, a luz estará em vosso meio. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Eu estarei convosco pouco de tempo aqui. Andai na luz. Deixem que essa luz ilumine o vosso interior. Deixe que essa luz ilumine a vossa inteligência, o vosso coração, as vossas ações, para que as trevas do erro, as trevas do mal, não surpreendam vocês. E quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filho de Deus. Então, Jesus é essa luz divina, é a própria luz que ilumina o coração do homem para direcionar a sua vida para Ele, para Jesus Cristo, para Deus, para encaminhar a sua vida. Então, um povo que tinha se escandalizado com aquelas profecias do Antigo Testamento, de um Deus sofredor, de um Salvador que deveria morrer, tinha se escandalizado com os milagres de Jesus, não tinha acreditado que Ele era Deus, apesar dos milagres, e tinham se escandalizado também com a obediência à sua palavra, obedecer um homem, que eu acho que é aquele carpinteiro de Nazaré. Não, ele é Deus, ele é Deus. Mas, para todos esses homens, eles vão ter a cruz diante de si. A cruz que trará cravada nela a luz do mundo, e a cruz que vai atrair os homens e vai, como Jesus coloca aqui, Jesus diz as coisas e se retira deles, como que deixando-os refletindo, deixando-os pensar, deixando-os diante da cruz refletir. Abraço ou rejeito? Abraço a minha cruz diária ou rejeito? Abraço os sacrifícios e realizo todas as coisas por amor a Deus, e realizo as coisas por amor a Deus, amando os meus irmãos, amando a minha família, amando aqueles que me são próximos, ou rejeito tudo isso e não me sacrifico? Diante da cruz de Cristo, aí está a medida do amor
todo da nossa vida. Aí está a medida da nossa vida. A cruz de Cristo é a medida da nossa vida. É a medida para dizermos se de fato fomos bem unidos a Jesus Cristo ou fomos separados e longe dele. Então, diante da cruz de Cristo, cabe a nós a cada dia decidirmos abraçá-lo ou rejeitar. Sim, assim na cruz, Cristo nos se dá por inteiro a nós e nos impele a tomar uma decisão, né? Segui-lo ou renunciá-lo. Pois bem, nesses últimos capítulos, Fulton vai meio que fazendo um resumo de tudo aquilo que ele foi apresentando aos poucos à pessoa de Jesus, né? Mostrando que mais do que um simples carpinteiro, como você disse, ele é o próprio Deus. E nesse capítulo 27, ele intitula Mais que um Mestre, justamente para apontar essa verdade de que Cristo, a sua história, não começa aqui nessa terra, como a gente iniciou o livro, mas sim desde toda a eternidade, de onde começa a história de Cristo, onde desde todo sempre o Pai ama o Filho, se dá todo por inteiro, tudo aquilo que ele tem, ele entrega ao Filho. O Filho, no amor perfeito, filial, devolve tudo ao Pai, e nesse amor perfeito que existe entre o Pai, o Filho e o Pai, é gerado, não criado, a pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa amor da Santíssima Trindade. E de todo esse amor da Trindade que transborda em si mesmo, é que é gerado toda a criação, tudo o que existe, fruto desse amor perfeito da Santíssima Trindade, onde o Pai cria todas as coisas pela força do Espírito Santo e tendo o Filho como um modelo, na qual tudo encontra sua finalidade, o seu fim, o seu objetivo. E, principalmente nós, homens, encontramos em Cristo a nossa razão de viver. E o momento auge de todo esse ponto é quando o Verbo se fez carne, quando o Verbo divino assumiu a nossa natureza, quando aquele que era eterno entrou no tempo. E assim, basicamente, ocorreu toda essa grande divisão da criação, onde nós vemos na pessoa de Jesus o próprio Deus que se fez homem, um Deus que se mostra aparentemente um Deus sofredor, que sofre as mesmas mazelas da humanidade, mas que revela toda a sua glória e que assim nos impele a tomar uma decisão. Então Jesus, durante toda a vida pública, onde fomos meditando, ele foi, ao mesmo tempo que revelando a sua identidade divina e apontando para a cruz, o seu objetivo, o motivo pelo qual ele assumiu a nossa natureza, ele vai assimilando a sua vida com a vida daqueles que o seguiam e que futuramente iriam segui-lo. Ele que era o Cordeiro de Deus, foi aquele que disse aos seus apóstolos quando os enviou: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. E lobo é justamente a imagem desse mundo que, como Fulton mais uma vez ressalta, é um mundo que não aceita, que só aceita apenas a mediocridade, aquilo que é mediano. É engraçado quando a gente vê que no começo a igreja, os cristãos eram perseguidos de forma cruel e direta. E que até mesmo os perseguidores perceberam que quanto mais eles perseguiam de forma direta aqueles que optavam e aceitavam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mais aumentava, mais na verdade fortalecia a sua fé. Então hoje essa perseguição ela se dá de uma forma diferente. Ela permite que as pessoas creem, ela permite que as pessoas tenham sua fé, porém elas não permitem que a sua fé seja algo que mova a sua vida ou mova daqueles que estão ao seu redor. Eles querem, na verdade, que a gente viva uma vida medíocre, que a gente creia em Deus, mas que seja uma fé que seja para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu socialize bem, mas que não mude a minha vida, não mude a minha forma de pensar, nossa forma de agir, e assim a gente seja uma pessoa mediana. Nem muito e nem pouco. E assim, o mundo ele vai perseguir da mesma forma que perseguiu a Cristo, e assim nos associamos em toda a vida de Cristo. Como Fulton disse, se por orgulho os homens consideram a Deus como uma provocação, ou seja, aquilo que Jesus prega, aquilo que Jesus ensina, ele pede justamente para que os homens se convertam, para que os homens mudem, para que os homens vejam toda a maldade, a forma de pensar e de agir do mundo e que age de modo contrário. Então, quando isso acontece, o mundo nega. Nega a Cristo, nega a todos aqueles que pregam justamente essa mudança, para melhor. E se Deus se torna homem e, portanto, se faz vulnerável, crucifica-lo-á. Ou seja,
o mundo rejeita justamente aqueles que não pensam da mesma forma, que não pensam igual e que nos fazem mudar de postura, mudar de pensamento, mudar de vida. Ou seja, tomar uma decidida decisão na pessoa de Jesus. E assim, da mesma forma que o mundo se opõe a Deus, ele se opõe a nós, que somos discípulos e seguidores de Cristo. E assim Jesus ele vai associando a sua vida a todos aqueles que tomam a sua decisão de seguir a Jesus, de abraçar a cruz, como você bem disse, como Jesus mesmo disse. Eles vos levarão aos seus tribunais e açoitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servires, assim, de testemunho para eles e para os pagãos. Então Jesus, durante toda a sua vida pública, conforme a gente vai vendo ele se apresentando nos encontros com Nicodemos, com a samaritana, com Lázaro, Jesus ele vai sempre se doando, se revelando a sua identidade divina e associando a sua vida e missão àqueles que o seguem. Então Jesus, ele não simplesmente era um mestre que ensinava coisas boas e queria que seus discípulos repetissem as suas coisas boas e bonitas que dizia. Mas mais do que isso, ele sempre acusava e lembrava aqueles que o encontravam de suas faltas, dos seus pecados, dos seus erros e faziam realmente isso tornar a sua consciência, justamente para que eles fizessem essa adesão, como você disse, de olhar para a cruz e abraçá-la ou rejeitá-la. E é justamente nesse momento que a gente se abre ou se fecha à misericórdia de Deus. Como Fulton diz, o homem que recusa se arrepender volta-se contra a misericórdia. Ninguém pode impedir o sol de brilhar, mas todos os homens podem cerrar as persianas e ocultá-lo. Então, na infinita misericórdia de Deus que se doa e se entrega a nós, somente nós é que podemos ser orgulhosos e fechados em nós mesmos para rejeitar a Jesus. Como, por exemplo, nós rezamos na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus, quando ensinou essa oração, ele colocou como que uma medida, que nós nos abrimos à misericórdia de Deus na medida em que somos misericordiosos. Então, é justamente o que você disse do julgamento. Nós que já experimentamos esse julgamento nessa vida. Não é que no julgamento final, Jesus vai vir com um machado, como estritamente João Batista disse, mas é nessa vida em que a gente já vai ou experimentando a misericórdia de Cristo, ou se fechando a essa misericórdia de Deus. Mas para aqueles que se abrem, que fazem sua decidida decisão na pessoa de Jesus, ele mesmo diz, ele prometeu-lhes falar por intermédio de seu Espírito. Quando fordes presos, quando fores perseguidos, não vos preocupeis, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Então, da mesma forma como a gente viu na vida de Jesus, como Fulton sempre ia apresentando a cruz e a glória, um como ponto para o outro, da mesma forma Jesus diz que se eu, sendo vosso mestre e senhor, fui perseguido, fui levado à cruz, o vosso caminho é o mesmo. Porém, para aqueles que persistirem, como ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. É pela constância que alcançareis a vossa salvação. E assim, Jesus que veio para morrer e não para viver, quer que nós também vivamos para morrer por ele, e não simplesmente viver ao modo deste mundo. E é justamente nessa vivência que a gente vai sofrendo o que a gente chama de martírio incruento, que é um martírio sem sangue, que é justamente essa perseguição, essa renúncia do mundo, onde todas as vezes que nós tentamos nos impor a nossa opinião, ela não é válida na medida em que se aproxima de uma opinião baseada na fé, baseada em Deus. Então a gente vai sofrendo esse martírio, essa perseguição, deixando de lado, mostrando que enquanto a gente não tiver a mentalidade do mundo, nós não temos opinião e não podemos influenciar no mundo. Mas o próprio Cristo é que nos acalma, nos consola, dizendo que ainda que nós sejamos perseguidos pela fé em Cristo, apenas o nosso corpo ele é ferido, mesmo sem o consentimento da nossa alma. Porém, a alma jamais pode ser ferida, ainda que com o consentimento do corpo. Como ele diz, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem precipitar a alma
e o corpo da hiena. Então, voltando ao início desse capítulo, Deus que criou tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo, nos criou com uma forma perfeita, onde o nosso corpo era submetido à nossa alma e a nossa alma submetida a Deus. Mas graças ao pecado e, consequentemente, a toda essa mentalidade do pecado, mentalidade mundana, o ser humano inverteu toda essa situação. A alma já não mais converte a Deus. E nós vivemos em função do nosso corpo, para os nossos prazeres, para nos agradar, rejeitando a Deus, quando na verdade Cristo nos convida ao contrário, a vivermos para o nosso fim, para a nossa finalidade. Adorá-lo, fazê-lo conhecido, fazê-lo amado, e assim recebemos o prêmio eterno, como ele disse. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Pois, se ele é a nossa finalidade, a nossa vida, então, está escondida em Deus. Como diz Santo Agostinho, nós somos aquilo que Deus pensa de nós. Esse é o nosso objetivo, esse é a nossa finalidade da nossa vida. E esta semana, durante a Lexo, tem uma passagem que sempre me saltou aos olhos, né? Que é quando Jesus diz que ninguém conhece o Filho senão ao Pai, e ninguém conhece ao Pai senão ao Filho e todo aquele que ele o revelar. É justamente por isso que, aos olhos do mundo, Jesus teve a sua aparente fracasso na cruz, né? Por sofrer, por ser um Deus, digamos, vulnerável e que teve o seu fim na cruz. Mas para todos aqueles que se debruçam na palavra de Deus, se debruçam em meditar os mistérios de Cristo, o próprio Filho é quem se revela e revela quem é o Pai a nós. Então, assim como Fulton dedicou todo esse livro a mostrar, Cristo não é simplesmente um mestre. E o que ele trouxe para nós é justamente se apresentar e nos trazer a próprio Deus. O próprio Deus que nos ama, que revela todo o seu amor na cruz e que nos pede todos os dias para que façamos a nossa adesão a Ele. E a cada dia, então, e nos renovando a nossa fé, nos decidirmos por Cristo. Amém. Amém. Engraçado que Fulton vai aproximando, ele passa o livro inteiro dizendo da cruz, que a cruz projeta a sombra sobre a vida de Cristo e tudo mais. É engraçado que ele vai aproximando da cruz e aí ele vai fazendo um memorial de tudo aquilo que ele falou durante o livro inteiro, né? E ele termina esse capítulo como a cruz não foi um acidente em sua vida. A cruz não foi um acidente em sua vida. Não é um ato de acidental, mas um ato de sacrifício de Jesus Cristo. E aí o que Fulton quer revelar nesse livro ele inteiro, dizendo da cruz, é essa necessidade do sacrifício redentor de Cristo em todas as suas ações. E Fulton complementa essa frase aqui: a cruz não foi um acidente em sua vida e não seria na vida de seus seguidores. Então, o modo pelo qual a gente se une à vida de Cristo é conhecendo mais e amando mais Jesus Cristo pelo sacrifício redentor e também nos unindo a seu sacrifício, também sacrificando as nossas vidas por amor a Ele. Sim, e mais uma vez lembrando, né, que no segundo volume é justamente esse o enfoque que Fulton vai dar, né? Que assim como Jesus caminhou toda a sua vida para a cruz, vai mostrar que ele é sempre quem está no controle, né? Ele quem doa e se entrega a sua vida por nós. Pois é, então não percam, a gente vai anunciando, não percam os próximos, né? Próxima live já vai ser do final desse primeiro livro, desse primeiro volume, e já iniciando o próximo também, né? Tem um capítulozinho aqui, a gente já pode começar o próximo livro aí do Fulton, né? O próximo volume do mesmo livro, Vida de Cristo. Sim, assim finalizar esse longo projeto de contemplarmos a Cristo a partir de Fulton Sheen, né? Pois é. Então a gente agradece a todo mundo que esteve com a gente hoje aí, muitas pessoas passaram aí na live, outras que ainda vão ver essa live pelo Instagram, fica salva no IGTV, ou pelo YouTube, lá no canal Vida de Cristo, vai ficar salva também. E veja mais vezes, né? Medite a vida de Cristo pelo livro do Fulton Sheen e com a gente também aqui. Exatamente. Agradecemos todos que participaram conosco mais uma vez e até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Fica com Tchau, Deus. tchau.